Hoje é dia 5 de julho de 2024. Nossa sessão europeia. Vamos ver o que nós temos acontecendo por aqui, se temos alguma possibilidade. Eu já sei que hoje tem algumas notícias importantes. Primeira sexta-feira do mês, geralmente temos Non-Farm Payroll, tá? NFP. E isso, é claro, pode movimentar muito o mercado. Acho que às 9h30, se eu não me engano, 9h30, 10h30. Vamos ver o calendário econômico aqui. 9h30, 10h30. Cadê? Taxa de desemprego nos Estados Unidos, às 9h30. Relatório de emprego na agrícola, às 9h30, tá? Ganho médio por hora, basicamente o relatório do emprego completo nos Estados Unidos, sai toda primeira sexta-feira, tá? Depois, relatório de política monetária, meio-dia. Então, sexta-feira bem, né? Promete ser uma sexta-feira bastante intensa, tá? No mercado. Também teve eleição no Reino Unido e o primeiro-ministro que estava ali, né, como primeiro-ministro, o Rishi Sunak, perdeu as eleições, tá? Então vai ter um novo primeiro-ministro na Inglaterra. Lembrando de situações anteriores, me parece que a Inglaterra fica um pouco sensível com essa troca, né, de ministros. Vamos ver o que vai acontecer. Da última vez que teve uma troca importante foi quando saiu a Liz Truss e entrou o Rishi Sunak. Ou ficou ali, acho que um tempo meio que sem ninguém. Sem ninguém não, mas eu não lembro exatamente, tá? Mas isso foi em setembro de 2022. E a Libra deu uma balançada bem importante, tá? Então, a gente também tem que prestar atenção nisso, ficar esperto aí com a Libra, porque ela pode movimentar o mercadinho, tá bom? Ela pode se movimentar bastante. Finalizando já a primeira semana do mês de julho, tá? E eu abri uma conta aqui, até para a gente fazer um laboratório. Eu vou olhar vários pares, tá? Vou comentar vários pares, mas eu vou dar prioridade para operar a estratégia da FIBO M5, ok? Isso vai dar uma visão de laboratório, né, do próprio desempenho da estratégia FIBO M5. E essa é a ideia, tá? Ter uma visão de laboratório. É muito importante a gente conseguir levantar os dados, né? Levantar os dados do modelo operacional, da nossa estratégia e etc. Às vezes, a gente tem uma ideia que parece boa, mas às vezes não é tão boa, né, assim não. Então, levantar os dados é extremamente importante para que a gente possa saber o que a gente está fazendo, tá? O SD-Card está lindo para compra. Eu diria que o SD-Card está bastante interessante para compra, tá? É, caiu na terça, caiu na quarta, caiu na quinta. Presta atenção, vamos dar uma olhada numa coisa aqui que eu acho que é uma coisa bem legal da gente observar nesse momento. Deixa eu ver o GBP/USD. Vou colocar as ordens pendentes aqui no GBP/USD. Assim, pelo menos eu fico tranquilo com relação às ordens.
E aí depois eu posso falar de outros pares. Se ele romper a máxima e continuar subindo, depois é só atualizar o nível de cada ordem, tá? Ok, já é suficiente. Então, o que que tem o SDCAD? Veja bem, fica muito claro, fica muito evidente aqui que existe uma força no mercado, existe uma força que ela começa com uma intensidade grande, tá? Então, ó, força com intensidade grande. Depois, então, aí o mercado faz uma onda, né? Faz a primeira onda, que é uma onda forte, de direção bem clara, tá? Depois existe uma segunda onda, e essa onda já é mais fraca. Depois existe uma terceira onda, e essa terceira onda é ainda mais fraca. Depois existe essa quarta onda, que é ainda mais fraca. Você consegue ver isso? Deixa eu ver se no M15 vai aparecer melhor. Ok, aqui até que aparece um pouco. Podemos dizer que sim. Deixa eu ver, 10 minutos. Bom dia, senhor Fulvio. Como vai? Então nós temos aqui uma primeira onda, que ela é bastante forte, direcional, intensa. Temos uma segunda onda que é forte, mas já é menor. Temos uma terceira onda que é menor ainda. Temos uma quarta onda que é menor ainda. Vou fazer de outro jeito, quer ver? Um pouquinho mais grosso o risco aqui. Ó, a última é só uma marolinha. Exatamente. A última é só uma marolinha. Gente, olha que legal. Olha que legal. O que que nós temos? Uma força muito importante de começo, ela vem diminuindo. E a última é só uma marolinha, né? Quando a gente olha a onda no mar, né? A onda que quando ela quebra lá na beira da praia, então ela vem grande. E aí ela vem diminuindo, 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 chega no quebra assim, morre na beira do pé do cara, na beira da praia. E aí volta, né? Acontece exatamente isso. Então, vem a onda. Vem com força, vai diminuindo, diminuindo, tá? Morre lá na beira da praia e volta. Claramente, né? Essa situação da onda, eu já vi isso diversas vezes, é algo que acontece com frequência no mercado. E agora, como é que a gente poderia, né, interpretar e operar isso no STCAD? Bom, uma forma de operar pode ser, por exemplo, olha só, temos uma linha de tendência de baixa aqui, né? O mercado rompeu aí.
Temos uma outra linha de tendência de baixa por aqui, que eu diria que essa é mais relevante nesse momento, porque ela não foi rompida ainda. Imagine só que isso aqui é uma outra coisa que eu uso muito também, tá? Que é o tamanho do movimento de um lado da média. Então, esse aqui é o movimento anterior. Projetar uma ou duas vezes, principalmente em inversão de tendência, projetar uma ou duas vezes o tamanho desse movimento para o outro lado. Uma ou duas vezes. E aí esperar que o mercado faça uma retração e aí procurar por uma compra. É claro que os mais apressados podem fazer o quê? Não vou nem falar apressados, tá? Porque apressados daí fica com uma conotação de que tá errado, né? De que não é assim que faz. E não é isso que eu quero dizer, tá? Mas para quem eventualmente gosta de entrar na reversão, né? Talvez fazer um teste na reversão com um lote pequeno e tal, antes dela estar totalmente estabelecida, pode olhar e falar assim, cara, então vou comprar aqui no STCAD, tá? Se ele vier contra, eu faço é, a minha gestão de risco, pode ser um stop loss, pode ser um stop loss por tempo e etc, tá? E se ele vier a favor, já estou posicionado. Imagine que o mercado faz assim, ó, sobe, aí ele volta. Vamos desenhar do outro jeito. Imagine que o mercado faça assim, ó, essa marolinha dê espaço a um movimento de alta mais importante. E aí, o que a gente pode fazer? Inclusive, usando a estratégia FIBA-M5, a gente pode medir esse movimento de alta com a Fibonacci. Estou projetando isso aqui no futuro, tá? Podemos medir esse movimento com Fibonacci e, cara, colocar as ordens pendentes nos níveis. Ou procurar pela confluência de fatores. Nesse caso, essa região amarela seria uma região potencialmente interessante. Mais ou menos por aí. Então, o que eu estou falando aqui no caso do STCAD? Estou falando de se o mercado romper para cima, né, no retorno, quando ele voltar, esse ponto que foi resistência pode funcionar como suporte nessa região 38,2. Para quem gosta de pegar uma pernada grande, aqueles trades mais longos, tá? Aqui foi região de resistência, é possível compra para esticar para cima. E aí, isso olhando para cá, tá? Olhando aqui perto. E se fosse, e até onde que o preço pode ir? Primeiro que ele pode ir até onde ele quiser, né? Tudo bem. Mas qual que seria uma análise para fazer uma saída? Imagine então, vamos colocar isso aqui de outra cor. Vamos ver. Imagine que ele volta para cá. Até onde ele poderia ir? A gente pode traçar e medir esse movimento de queda inteiro e falar assim, bom, esse movimento, o mercado tende a voltar pelo menos até o 38,2 da FIBO. Se isso de fato acontecer, o que nós poderemos ter aqui é um
movimento de alta que começa nessa região aqui, pode subir até lá em cima. Vocês entenderam? Ou seja, o mercado fez um primeiro movimento direcional importante. Isso aqui também é estudo de volatilidade, tá? A volatilidade da primeira pernada era, sei lá, X, tá? A segunda já era X dividido por 1,5, não sei. A terceira já era X, né, o X2 aqui, dividido de novo, ou seja, veio, aqui foi, né, força 10, aqui foi força 7, aqui foi força 5, aqui foi força 4. Possível inversão da tendência. Agora, se o preço conseguir romper para cima da máxima desse movimento, para cima da máxima e voltar para cá, pode dar oportunidade de compra para cá, para pegar o próximo movimento de alta. E que nesse caso, considerando aí, né, mais ou menos aqui, né, a gente pode ter um take aí de 45 pips, porém o stop loss bem curto para quem gosta de colocar stop abaixo da mínima e tal. Não daria para fazer um trade aí de uma relação de 3 para 1 tranquilamente, tá? E aí, pessoal, entra muito aquela visão, né, que é uma visão que eu tenho e eu falo muito para vocês, de que nós fazemos um plano, né? Escrevemos uma ideia operacional, tá? E aí nós temos que ter a força, né? A disciplina para ficar absolutamente de fora caso aquele cenário que nós desenhamos não aconteça. Pode ser que isso não aconteça. Qual é o cenário que eu desenho para vocês aqui? O cenário de que o mercado faz o rompimento dessa linha de tendência de baixa, faz o rompimento, tá? De baixo para cima. Esse ponto que foi resistência se transforma em suporte, uma confluência de fatores entre essa resistência que vira suporte e o 38,2. E a partir daqui ele começa a subir. Mas e se isso não acontecer, o que você faz? Bom, se você tiver algum cenário alternativo desenhado na sua cabeça, beleza, ok. Caso contrário, o certo é não fazer nada. E é isso que muita gente não entende às vezes, né? É exatamente isso que muita gente não consegue segurar o dedinho, não consegue se segurar. Tá? E conseguir segurar o dedinho é muito importante, né? Para você, para você executar só. Na verdade, essa é a essência da disciplina. Para você conseguir executar tudo e somente aquilo que está no seu plano de trading. Essa frase, né, é, é muito importante para a gente, porque basicamente ela resume a essência da disciplina. Tudo e somente aquilo que está no seu plano de trading. Todas as operações e somente as operações. Bom dia. Pode fazer uma pergunta? Claro, mano. Com certeza. Nesse caso, por que você marcou esse topo e não o topo anterior? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Por que eu marquei esse topo aqui? Um topo assim parece que no meio do nada. É isso, né? Um topo assim meio flutuando, né? Parece que não se apoia em nada.
O que que nós vemos quando a gente vê uma... Ah, primeiro, tá? Primeiro, é só uma projeção, beleza? É só uma projeção que eu marquei. Mas tá mais ou menos dentro do que eu acredito que pode ser mesmo, dentro da minha visão, tá? Não quer dizer que isso vai acontecer, mas por que que eu marquei? Vou colocar uma seta aqui. Por que que eu marquei esse topo aqui, ó, e não, por exemplo, esse topo anterior? Porque quando a gente vê um movimento de alta ou de queda, o que que geralmente acontece? Esse aqui, você quer dizer? Deixa eu ver. Esse, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar número, que daí funciona melhor. Esse aqui nós vamos chamar de 1. Esse nós chamaremos de 2. E esse será o 3. É 1, 2 ou 3? 1, 2 ou 3? 1. É possível. É possível que chegue lá. Eu acho que, no caso, no caso de um rompimento da linha de tendência de baixa, é mais fácil ele chegar no 1 do que ele parar no 2, por exemplo, ou no 3. Tá? Então, ele pode chegar assim. Mas geralmente quando a gente vê uma inversão, o que acontece? A força, né, ela tem um estudo que eu já fiz bastante sobre isso, tem tudo a ver com volatilidade, na verdade, que é o estudo da velocidade. Velocidade. O que que é velocidade, pessoal? A velocidade média. A velocidade média diz o quê? Se você sai do ponto A até o ponto B, tá? E você percorre esse ponto A ao ponto B, tem 200 quilômetros, por exemplo, e você leva 2 horas, tá? Então você andou uma média de 100 quilômetros por hora. Como é que se faz o cálculo da velocidade? É a distância dividido pelo tempo, beleza? Quando a gente pensa em termos de mercado, a gente consegue trazer exatamente esse conceito para dentro da nossa realidade. Como? Medindo a distância que o mercado se desenvolveu. Aqui tem, vamos fazer um estudo de volatilidade aqui, ó. Vamos medir a velocidade desses dois pontos. A gente consegue fazer um estudo de velocidade, né, entre dois pontos. Imagina esse movimento de queda, daqui até aqui. Vamos marcar nesse retângulo amarelo. Vai ficar num retângulo vermelho aqui, só para a gente explicar bem. E aí nós temos um outro. E aí nós temos esse outro retângulo aqui, que nós vamos colocar de verde, ok? Beleza. Qual que é a velocidade do retângulo vermelho? Lembra? Deslocamento dividido por tempo. Qual que é o deslocamento? É a quantidade de pips. Então a gente tem aqui 126 pontos, tá? 126. Vamos colocar aqui, beleza. 126.
E qual que é o deslocamento do verde? É a quantidade de pips, desde a mínima até a máxima. Então, a gente tem aqui 88 pontos. 88. Qual que é o tempo que se levou para fazer esse deslocamento? Isso aqui é só um exemplo aleatório que eu peguei aqui, mas você pode calcular isso aqui com qualquer coisa. Qual que é o tempo? Bom, aqui foram 25 barras. Então, aqui, arredondar para 125, né? E a conta já fica mais certa. Então, foi 125 pontos em 25 candles. 125 dividido por 25, 5. Ok? Muito bem. E aqui, foram quantas barras nesse período? Considerando daqui até aqui, podemos dizer que foi 81 barras. É um pouquinho mais de 1, né? 88 dividido por 81, 1,08. 1,08. Qual que é a velocidade média desse bloco vermelho e a velocidade média desse bloco verde? A velocidade média foi de 5 pontos por período. E aqui a velocidade média foi de 1,08 pontos por 1,08 pontos por período. Isso é um estudo da volatilidade. Uma forma bastante clara da gente identificar a tendência é exatamente fazer um estudo de qual é a maior velocidade que está acontecendo no mercado, ou a direção para onde está acontecendo a maior velocidade no mercado. No caso, se a gente olhar para cá, ó, o mercado caiu aqui 88 pips, tá? Entre máxima e mínima foi de 190 barras. E a retração? A retração, o mercado andou 20 pips. Podemos marcar aqui, ó, 132 barras. A velocidade de queda foi muito mais importante, foi muito mais relevante. Então, esse estudo, né, da velocidade é muito importante, tá? Pode ser criado ferramentas, estratégias, plano de trading em cima desse conceito de velocidade, muita coisa, e nos dá principalmente essa visão do mercado, que, se bem utilizada, né, se bem aplicada, pode nos dar muita clareza na hora de operar, tá? Entendeu, senhor Fulvio? Mas vamos lá, respondendo agora objetivamente a sua pergunta, por que que eu não marquei o topo 1 aqui, né? Poderia ser marcado, tá? Mas aqui, o que eu estava... Por que que eu comecei a falar da velocidade? Porque se o mercado realmente se interessa em andar para cima ou para baixo, tá? O que a gente acaba tendo muitas vezes é um aumento importante da velocidade, inclusive um rompimento de topos anteriores, né? Que ele faz. E aqui eu projetei mais ou menos, ó, que esse movimento de queda teve 76 pontos, e eu projetei aqui, olha lá, 150 pontos para cima, aproximadamente. Ou seja, eu projetei essa distância, tá, entre a mínima e a média, e projetei 2 vezes para cima. Projetei 2 vezes para cima. Esperando que, na situação de ter um rompimento da média,
aqui, a gente pode ter duas vezes, né? Se a velocidade aumentar em duas vezes, já é bom, é legal, tá? Entendido? Vou atualizar aqui as ordens pendentes dos quatro níveis. Sempre dê importância demasiada ao volume. O volume é bom. Eu, particularmente, não me adapto ao volume, tá? Não, não é que eu não me adapto. Nunca gostei. Talvez eu não tenha, né, estudado o suficiente o volume. Por exemplo, uma forma de você identificar uma inversão de tendência é quando acontece uma mudança na velocidade. Então, imagina, o mercado vinha fazendo assim, ó, fez um movimento de alta, subiu a 20, voltou a 8, subiu a 20, voltou a 8. Por exemplo, média, né? Só para a gente entender. O mercado subiu a 20 pips, tá? Por, por candle e voltou a 8. Aí ele sobe a 20, por exemplo, e ele volta a 20. Inversão, mudança da velocidade. O mercado subiu na velocidade. Enquanto os compradores estavam dominando a parada, né, a velocidade de alta era maior do que a velocidade da queda. E assim sucessivamente. Quando acontece uma inversão, o mercado sobe a 20 e volta a 20, por exemplo, temos uma inversão da velocidade. O mercado subiu a uma velocidade e na hora de voltar, ele voltou na mesma velocidade, ou seja, o interesse mudou. Se você pega isso em situações de exaustão, mercado direcional, você pode ter, né, aí uma estratégia, uma forma de analisar o mercado que é bem legal. Sua pergunta, nesse caso específico, o alvo seria, né, a zona extrema superior? Você usa essa ideia? Muito boa pergunta. Ó, é, pode ser, tá? E isso acontece com bastante frequência, depois de um longo movimento de queda, por exemplo, aqui, que já está na fase 4, já há um bom tempo, né, de queda, pode ser que o mercado, quando ele começar a subir, ele vai exatamente aonde? Lá na zona extrema. E fura um pouco a zona extrema, o primeiro movimento. Eu acho que isso aconteceu no GBP-USD. Vamos dar uma olhada aqui. Se a gente olhar para trás aqui no GBP-USD, o que que ele fez? Ó, movimento de queda aqui, beleza?
e entrou na fase 3, marcado por essa cor verde. Quando ele rompeu a média, o que ele fez? Ele foi lá na zona extrema de alta. Não é sempre que acontece, mas em diversas ocasiões, né, isso acontece. Então, ele chegou na fase 3 de baixa, 1, 2, 3. Quando ele rompeu, quando ele inverteu a tendência, ele foi lá na zona extrema. E ele não voltou imediatamente. Foi lá e aí ficou lateralizado. Aqui ele já não foi, ó, aqui ele chegou na situação do movimento de queda, fase 3 de alta, e ele voltou para a média. Chegou a fazer um pouco entrou na fase 1 aí, né, de baixa, tá? E depois acelerou de novo. Mas em diversas ocasiões acontece exatamente essa busca no outro extremo. Então o mercado sobe, 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 sobe. Quando ele inverte, aí ele vai lá na zona extrema, volta, depois ele, né, faz o movimento de queda dele. É uma possibilidade, sim, ô Fúvio. EURUSD, fase 4 do movimento de alta, já está na fase 4, né? Boa chance de queda também, tá? Dúvidas, senhoras e senhores? Perguntas? É um, é um cenário que acontece, mais ou menos aí com uma certa frequência, o mercado sair de um extremo, de uma ponta e para pro outro extremo. Vamos dar uma olhada em quais moedas chegaram à situação do rompimento para cima, para baixo. Aldecad não conseguiu fugir para fora da máxima ou da mínima da sessão de Tóquio até o momento da abertura de Londres, né? Para a gente ter a estratégia da FIBO-M5, um dos critérios é que o preço deve ter conseguido romper para cima ou para baixo da máxima ou da mínima da sessão de Tóquio. Não é o caso, por enquanto, tá? A UDCHF também não conseguiu sair para fora. Tem que passar, romper para cima daqui ou para baixo daqui. A UDJPY também não conseguiu. A UDJPY, eu diria que está interessante, bonito para possível venda, ok? Porque ele fez um extenso movimento de alta, ó, sexta-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira ele lateralizou, fez um falso rompimento da máxima anterior. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui é um caso muito legal. Ó, essa aqui era a máxima. Então, hoje ele fez um falso rompimento da máxima e depois ele foi lá e fez o rompimento da mínima.
num ponto de interesse, né? Um ponto de suporte. Então ele rompeu para cima da máxima. Aqui foi ponto de suporte, suporte. Então ele rompeu para baixo desse suporte, tá? E voltou para testar. Então isso já dá para a gente entender o quê? Falso rompimento para cima da máxima, rompimento do suporte, chance de queda. A do USD não rompeu nem para cima nem para baixo da máxima ou da mínima da seção de Tóquio. CAD-CHF, falso rompimento do ponto de suporte por aqui. Um pip, né? 12 pontos, pouca coisa. CAD-JPY não rompeu nem para cima nem para baixo. CHF-JPY não saiu para fora. Euro-AUD também não saiu para fora. Hoje é sexta-feira. Ontem foi feriado do 4 de julho dos Estados Unidos. Hoje tem non-farm payroll, tá? O que pode abrir espaço, né? Basicamente, assim, o que acontece muitas vezes é que o mercado não se movimenta muito antes da notícia, porque está esperando aí os dados econômicos do NFP. Movimento de alta por aqui, já voltou 38,2, ele rompeu aqui 43 pontos. Dá para pensar em possível compra pela estratégia FIBM5 no Eurocard. Euro CHF não rompeu nem para cima nem para baixo. Euro GBP feio pra caramba. Não rompeu. Euro JPY também não. Euro NZD rompeu em 5 pips para cima da máxima. O o spread versus ATR não tá favorável para day trade aí, né? Euro SD rompeu para cima da máxima, passou em 45 pontos. Poderia já ter comprado aqui, tá? Euro SD pela estratégia da FIBM5. Teria executado o nível 38,2, o nível 50% provavelmente não. GBP-AUD não rompeu nem para cima nem para baixo, o GBP-CAD rompeu com força. Aqui dá para a gente traçar a FIBO. O spread versus a TR dele está um pouco caro, né? 4,5%. GBP-CHF não escapou, GBP-JPY também não. GBP-NZD passou para cima da máxima.
É um outro par que o spread versus a TR dele está caro, ó, 5,93%. Tá? É um custo que eu particularmente não gosto muito para fazer operação tão curta, né? Vamos pensar aqui, ó, vamos pensar uma lógica aqui. GPNZD. Qual que é a distância entre o 38,2 e o 23? É 38 pontos. 38 pontos. Qual que é o tamanho do spread? 54 pontos. Pergunta, vale a pena, no caso do GPNZD, pagar 54 para pegar um take de 38? Não vale, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter claro, que eventualmente, né, dependendo da volatilidade do mercado, isso depende da volatilidade também, tá? O ATR do gráfico diário está em 94 pips. Imagine que a gente tenha mesmo, ó, o spread tem 6 agora. Olha lá, 6 dividido por 94,5, né? A gente tem 6,35 de spread. Agora, imagine que esse ATR tivesse, em vez de 94, que ele estivesse em 190, 189. O dobro. Imagine que isso aqui, em vez de 94,5, estivesse em 189. Qual que seria essa relação spread-ATR? Estaria na metade, né? 3,17, mais ou menos. Se isso aqui fosse 3 vezes maior, essa relação estaria 3 vezes menor. 2 ponto alguma coisa. Então é importante a gente pensar nisso. Tá de sacanagem o quê? Não entendi a sacanagem aí, ô Fúvio. Quer perguntar alguma coisa? Pergunta, mano. Pode perguntar, ué. Ou comentar. Ah, sim. Então, às vezes, isso é uma coisa que acontece com bastante frequência, né? A pessoa olha para os candles e aí ele vê a formação e fala, nossa, olha que bonito, né? Ó, por exemplo, aqui no GPNZD. É, ó, executou 38,2, o 50, o 61,8, né? Pô, mas olha o tamanho do spread. Agora, o preço está aqui, o candle está aqui. Agora que estaria executando o 38,2. Por causa dessa distância entre essas duas marcações aqui, ó. Esse aí é o spread. Quanto maior o período que você opera, menos relevante é o spread. Por causa dessa relação. Ó, GPUSD. Qual que é a relação spread-ATR? Está em 2,27, 192, ou seja, está bem melhor, né? Agora, se a gente for pegar o GPNZD e for meter a ripa nele e operar lá no gráfico diário,
Cara, aí entra aqui vendido, sei lá, para sair com 150 pips. É tão importante o spread? Nesse caso, não. É muito relevante a gente fazer essa comparação. Por exemplo, se eu for, considerando só o ATR, tá? Imagine que eu vou fazer uma venda ou uma compra, tanto faz. Mas eu vou pagar o spread, ó, vou pagar o spread e vou buscar o ATR do período. Ó, aqui, ó, o ATR do D1, tá? Vou pagar o spread e vou buscar o ATR. Quer dizer, eu vou pagar 5,6 de taxa de pedágio de entrada, tá? Para eu buscar 94. Ok. Agora, olha no gráfico de 5 minutos. Eu vou pagar um spread de 5,6, que está agora 5,7, para buscar um alvo de 4,7, ou seja, não compensa. O molho sai mais caro que o peixe. Em parte, é por isso que o trader, muitos livros e autores, etc., né, recomenda começar pelos períodos mais longos, tá? Porque isso vai te dar muito mais. Primeiro, uma vantagem de começar pelos períodos mais longos. A quantidade de decisões que você precisa tomar será muito menor. Esse é o primeiro ponto. A quantidade de decisões que você precisará tomar será muito menor. E isso tende a aumentar a qualidade das suas decisões. Se você toma muitas decisões, a qualidade tende a cair. Se você toma menos decisões, você tem mais energia mental para fazer melhores decisões. Dúvidas até agora, pessoal? Então percebam que, na verdade, né, o conhecimento sobre o mercado ele é muito amplo. E a gente sempre pode criar novos conhecimentos, novas, né, possibilidades. Por exemplo, essa relação spread-ATR, não me lembro de alguém, de outras pessoas aí que falem sobre isso. Mas é um conceito muito importante, tá? GBPSD fez o movimento, conseguiu romper para cima da máxima da sessão de Tóquio até o momento da abertura de Londres, tá? Não chegou a voltar ao 38,2, voltou aqui, encostou um pouquinho, mas não chegou a abrir nenhuma ordem, tá? Euro USD rompeu para cima,
já teria executado o nível de 38, do 38,2, começa a querer voltar um pouco. Dúvidas, pessoal? Mercado bem parado, né? Deu uma entrada, fez uma entrada de volatilidade logo na abertura do mercado de Londres, tá? Mas depois disso ele não movimentou mais. Pouca coisa, né? Euro SD subiu, não chegou a se movimentar mais, fazer nada muito expressivo. Os demais pares, olha que coisa feia. Euro CHF, cheio de sombra para cima e para baixo. No caso do SDCAD, que a gente fez um estudo aqui para falar da velocidade, né, do SDCAD. O cenário se concretizou. Note que eu falei, né, da possibilidade dele romper para cima aqui e ele voltar depois para algum nível de interesse e a partir daqui pensar em possível compra. Tá? O cenário de rompimento da linha de tendência de baixa não se concretizou. Não aconteceu. De momento, não tem critério para fazer nada, né? Vamos dar uma olhada em outros ativos. Vamos ver o ouro. Como é que tá o ouro? Até o ouro tá parado, hein? Na abertura de Londres movimentou um pouco, mas agora vamos ver o Bitcoin. Caiu, hein, meu? Rompendo ponto de suporte aqui. Possível retração mais forte à vista.
Meu ponto de suporte por aqui. Candle de hoje, né, acelerou na força vendedora aí. O que dá para procurar, né, por possíveis oportunidades aí de venda, dependendo de como o mercado fizer a retração desse movimento de queda. Euro USD marcou a máxima ali, passou só um pouquinho, né, pouca coisa, teria que voltar um pouco mais para dar possível compra. E o USD começa a voltar um pouquinho mais, se cair até o 38,2, nem vou colocar a ordem ainda, tá? Esperar ele cair um pouco mais aí, para depois eu colocar a ordem pendente. GBP/USD testando a máxima. O mercado começou a entrar um pouquinho mais de velocidade. Dá para a gente ver pela quantidade de ticks, né? A quantidade de movimento que ele começou a aumentar aí. GBP/USD, sombra para cima, atualizar aqui os níveis de novo, né? 38,2, todos os níveis. EURUSD. Adorei a aula, principalmente sobre a velocidade. Vou pesquisar, muito importante. Ótimo dia para todos, bom final de semana, até segunda. Valeu, senhor. Obrigado. O SDCAD fez um candlezinho aí de entrada de força compradora. Nada muito expressivo. Só não tem nada acontecendo no mercado. O mercado tá paradíssimo. Sexta-feira, pré-NFP. Tá? Um abraço para vocês, um bom dia. Fiquem todos com Deus. Tomem cuidado com as operações hoje, por causa que o NFP pode movimentar o mercado. Tá?
E segunda-feira estaremos aí de novo, juntos, nessa, dando porrada no mercado. Assim esperamos, né? Tá bom? Sejam disciplinados sempre. Um abraço, bom final de semana, divirtam-se no final de semana. Obrigado, até mais.